Provavelmente já fez o uso de algum aplicativo para escrever textos, seja durante a faculdade, no emprego ou até em casa para uso pessoal. Nesse vídeo eu vou abordar um aplicativo muito famoso e muito bom para esses casos, que é o Google Docs. Mas eu vou trazer um outro aplicativo de contexto que também é muito usado, que é o Microsoft Word. O Microsoft Word, ele é feito para escrever textos e é um aplicativo que pertence ao pacote de aplicativos da Microsoft. Só que o problema é que para você usar tanto o Word quanto qualquer aplicativo desse pacote, você precisa ter uma assinatura do plano da Microsoft. Então é por isso que a gente não vai estar abordando o Microsoft Word, por mais que muitas empresas usem e afins. A gente vai falar sobre o Google Docs porque ele é uma opção gratuita e que tem alguns benefícios a mais. Como, por exemplo, pelo Google Docs, por ele ser online, desde que você tenha acesso à sua conta do e-mail e à internet, você pode acessar os seus textos em qualquer dispositivo, seja um celular, seja um notebook, um computador, desde que você atenda esses dois requisitos. E ele também permite a edição de várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você estiver fazendo um trabalho em grupo, você pode enviar um link e o seu colega vai conseguir editar o mesmo arquivo que você ao mesmo tempo, coisa que o Word não permite, por exemplo. Só que eu queria deixar um adendo que para você fazer o uso do Google Docs, você precisa ter uma conta do Google. Caso você não tenha, eu recomendo você assistir o nosso vídeo sobre como criar uma conta do Google. Bem, agora eu vou mostrar como você pode estar acessando o Google Docs por meio da pesquisa e também por meio de outros aplicativos do próprio Google. Estou aqui já no Google e eu posso pesquisar Google Docs. Acesso aqui o primeiro. E se você já estiver conectado nessa conta, já vai abrir direto. Agora eu vou mostrar como você pode acessar o Google Docs por meio de um dos aplicativos do Google. Nesse caso, vou começar com o próprio Gmail. Você clica nesses 9 pontos aqui, que é o Google Apps. Você rola um pouquinho mais para baixo e vai estar aqui, Documentos. A gente, durante esse vídeo, vai estar chamando de Google Docs, porque é um pouco mais... é uma forma de abreviar a palavra documentos, então... só para esclarecer essa parte. E eu vou abrir uma nova guia e você vai estar no Google Docs. Isso aparece em qualquer aplicativo da Google, tanto que você pode, pelo próprio Google Docs, acessar outros aplicativos. Aqui, por exemplo, é o Drive. Mesma sequência de etapas, Google Docs. Planilhas também, Google Docs. Agora eu vou mostrar como se cria um novo arquivo e também como você pode estar fazendo as operações básicas dentro dele. Adicionar aqui um documento em branco mesmo. E, por exemplo, eu vou dar um nome, porque vai estar documento sem título. Se eu escrever alguma coisa, talvez ele pegue o nome do que eu escrevi e isso não é legal. Então você clica, como você pode ver, eu escrevi EDD e apareceu aqui. Então você pode clicar diretamente aqui, vai aparecer renomear. Então é bem fácil, é bem descritivo o que vai fazer. Você digita qualquer coisa, documento de teste, clica no Enter, ou você pode clicar aqui fora também, e tá salvo, tá renomeado o seu documento. Se eu clicar aqui, porque aqui eu volto para a página inicial do Google Docs. Você pode ver que está aqui documento de teste. Bem, eu vou mostrar um pouquinho das funcionalidades principais. Como vocês podem ver, eu adicionei um texto aqui para poder exemplificar. Essa barra de ferramentas vai ser a barra de ferramentas principal que você vai usar. Aqui contém a grande maioria das coisas que você vai usar no dia a dia. Tem aqui, você pode acabar selecionando outras opções, mas eu vou me referir a essa parte principalmente. Essa aqui é a parte do texto. E eu vou mostrar agora a parte de fontes. No contexto da faculdade, às vezes você precisa escrever um artigo científico ou algum documento, alguma monografia, algum TCC, que é necessário que você escreva com um tipo de fonte específica. Então, você pode selecionar aqui em fontes e selecionar a fonte que você precisa. Eu vou selecionar aqui todo o texto, que está na fonte Arial, e vou mudar para Times New Roman. Como você pode ver, a escrita está diferente, é visível. Mas como eu não gosto de
Times New Roman eu vou deixar Arial de novo. Aqui é o tamanho da letra, o tamanho da fonte. Você pode clicar no mais e no menos para aumentar e diminuir, ou você pode digitar o valor que você quiser. Vou digitar 30. Fica muito grande. Então vamos voltar para o 15. Muito grande também. Vou diminuir para o 12. Perfeito. Aqui tem a opção de negrito, itálico, sublinhado. Caso você não saiba o que cada coisa é, negrito ele serve para deixar as letras um pouco mais fortes. Assim, com a coloração, com a cor preta mais destacada. O itálico ele serve para deixar as letras um pouco mais caídas para o lado. Como pode ver, ela está um pouquinho mais deitada. Geralmente a gente usa isso quando é uma palavra estrangeira. O sublinhado ele vai adicionar uma linha aqui embaixo de cada palavra. Ainda falando um pouquinho sobre essa barra, eu vou falar um pouquinho sobre atalhos. Porque assim, às vezes você está escrevendo aqui no fim da página e ter que ficar subindo com o mouse toda vez para clicar, toda vez que você quer mudar alguma coisa, pode ser um pouco cansativo e consome bastante tempo. Então, quando você passa o mouse aqui em cima, ele mostra, por exemplo, negrito Ctrl B, itálico Ctrl I, sublinhado Ctrl U. No caso, você aperta esses botões e ele vai realizar esse comando. Deixa eu selecionar aqui uma parte do texto. Percebe que meu mouse está aqui. Pronto, negrito. Selecionar outra parte aqui. Ctrl I, itálico. Selecionar a última parte. Ctrl U, sublinhado. Caso você não saiba qual é a tecla do Ctrl, é no caso esse CTRL aqui no final, na parte de baixo, no canto esquerdo do teclado. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de alinhamentos. Eu deixei aqui durante o vídeo o texto de uma forma bonita, que seria esse justificado. Só que nem sempre, quando você abrir um documento ou criar um novo, ele vai estar assim. Tem grandes chances de ele estar alinhado para a esquerda. É a forma que a gente escreve. É notável a diferença porque, por exemplo, enquanto justificado o texto começava e acabava na mesma posição, o alinhado à esquerda não. Ele pode acabar aqui, e ele vai acabar dessa forma não igual para todas as linhas. E querendo ou não, às vezes num documento que precisa formalidade, isso aqui não é ideal. Até, por exemplo, alguns trabalhos de faculdade, eles especificam que os textos sejam todos justificados, que é que nem estava antes. No caso, vou selecionar todos os textos e abrir aqui nessa parte de alinhamento e recuo. Aqui tem as opções. Não tem só a esquerda e o justificado, tem a opção de alinhar ao centro, alinhar à direita e, por último, justificado. Eu vou mostrar todos por questão de, às vezes, é necessário usar. É comum você acabar precisando do alinhar ao centro, porque às vezes você quer escrever um título, então você deixa o título alinhado. Então, se você começar a escrever um novo parágrafo, cadê? Ele vai começar direto do meio, por exemplo. Título do documento. Mas às vezes você vai querer escrever um texto, por exemplo, na faculdade tem uns tipos específicos de paráfrase que a gente precisa alinhar à direita. Então, também você pode acabar usando dessa forma. Deixando bem claro que a parte que fala alinhado à direita vai ser a parte reta, vamos dizer assim. Você vai começar a escrever por aqui. Opa, é porque eu dou no fim da frase. Alinhando à direita. Você vai começar a escrever daqui, ó. E ele vai completando indo para a esquerda. O alinhamento à esquerda é que nem a forma que a gente escreve. E o justificado é como estava o texto antes, que é ele ocupando até o fim da página, vamos dizer assim. Só que eu recomendo
prestar um pouco de atenção caso você esteja escrevendo no justificado, porque, por exemplo, ele um limite de espaço. Então, é comum ele aumentar o espaçamento para atingir esse limite. Por exemplo, ele não pode ter menos ou mais do que o padrão que está definido aqui na página. Então, tem grande chance do seu texto ficar com um espaço um pouquinho maior. Agora eu vou falar um pouquinho ainda sobre as nossas barras de tarefas. Agora eu vou falar sobre uma coisa um pouquinho mais estético, só que me incomoda muito. Como vocês podem ver, tem um espaço muito grande entre cada parágrafo. E às vezes isso não é legal, às vezes você quer manter seu texto um pouco mais reduzido, então ter esse espaçamento não é interessante, ou às vezes o texto é muito grande e você deseja manter esse espaçamento. No caso, o que você pode fazer? Você seleciona o texto. Aqui na nossa barra de tarefas, você vai nessa que tem duas setinhas, uma para cima e para baixo, espaçamento entre linhas e parágrafos. E aqui você pode optar por escolher remover o espaço antes ou remover o espaço depois do parágrafo. Eu vou remover o espaço depois e remover o espaço anterior. Como vocês podem ver, o texto ficou bem mais próximo e não tem aquele espaço enorme entre os parágrafos. Nesse ícone, também é possível a gente escolher o separamento entre as linhas. Por exemplo, essa linha aqui desse texto, ela está com 1.15, eu posso colocar para 1.5 e fica bem mais separado. Tem alguns documentos que vão exigir que você escolha, por exemplo, espaçamento simples, ou um espaçamento duplo, ou até mesmo um personalizado. Você seleciona a opção de espaçamento personalizado e você pode colocar espaçamento entre linhas, aqui está 2, porque é o duplo, e o espaçamento entre parágrafos antes e depois. Eu vou colocar 1.3. E já me ocorreu de ter que escrever um documento com esse espaçamento em específico. Então, vocês podem organizar o documento de vocês da forma que vocês quiserem. Não só o espaçamento entre as linhas, mas o espaçamento entre os parágrafos. Dando sequência aqui, vou falar um pouquinho sobre listas, porque às vezes você gosta de se organizar, ou às vezes você tem alguma tarefa que você precisa fazer e você decide quebrar em subtarefas. Então é importante poder fazer uma listinha de coisas para se fazer, que vai te ajudar bastante na sua organização, o famoso to-do. O Google Docs ele permite que a gente coloque listas de várias formas, como por exemplo, deixa eu selecionar aqui, eu coloquei aqui vamos dizer assim, uma listinha de tarefas que eu preciso falar nesse vídeo. Inclusive, eu tenho um roteiro que tem uma lista com coisas que eu preciso fazer e tá mais ou menos assim antes de formatar. Então eu vou selecionar eles e eu tenho algumas opções de lista. Existe a lista que a gente pode marcar feito ou não feito. Ó, por exemplo, tem duas opções aqui, mas se você clicar direto no botão, ele também vai. Ele apareceu direto, ele selecionou primeiro essa daqui, que quando você marca que alguma coisa foi feita, ela vai riscar para você poder diferenciar. Às vezes você não gosta disso e você pode selecionar a opção que não risca, para você conseguir ler melhor. Por exemplo, falar sobre listas, eu posso marcar como feito e estaria assim. Inclusive, se você selecionar novamente, deixa eu selecionar toda a nossa lista, ele volta ao normal. Aqui agora eu vou selecionar a lista com marcadores, as famosas bolinhas. Caso você queira adicionar mais uma coisa na sua lista, você não precisa escrever tudo e apertar de novo o botão. Só você que apertando a tecla Enter já vai fazer isso. Por exemplo, nova linha. Caso você queira apagar, deixa eu apagar. Apertando a tecla de apagar, eu tirei aqui. Só que como você pode perceber, ele ainda está batendo junto com a linha das listas. Então eu posso apertar novamente e escrever meu texto aqui. Meu texto. Assim como a outra, deixa eu apagar. Essa aqui tem várias formas, várias variações de marcadores. Por exemplo, essa aqui que volta para aquele que eu tinha mostrado anteriormente. Esse que tem uns desenhos. Esse com umas setinhas. Esse com estrelas. E esse com outros tipos de seta. Vou voltar aqui para mostrar outra funcionalidade. Às vezes, a sua tarefa, por exemplo, essa tarefa de listas tem uma
outra tarefa. Vamos dizer falar sobre os diferentes tipos. Elas não estão no mesmo nível, porque para fazer essa daqui eu preciso falar sobre ela primeiro. Então eu posso deixar ela como uma subatividade da primeira atividade. Por exemplo, se eu apertar a tecla Tab, ela vai fazer essa separação, ela vai um pouquinho mais para o lado, e você consegue identificar mais fácil que, essa aqui, vamos dizer assim, é filha da de cima. E isso funciona para qualquer um desses daqui. Como dá para ver, os desenhos mostram como eles vão ficar. Se eu fizer a mesma coisa com esse daqui, ele vira um quadradinho. Se eu selecionar, vamos ver. Esse aqui, os desenhos seguem a mesma forma e fica fácil para entender o que cada coisa é. Também tem a opção de numeradores. Deixa eu selecionar. Por exemplo, aqui fica 1, 2, 3. Às vezes é fácil para você fazer uma lista de coisas ou uma ordem sequencial. Por exemplo, última etapa. Fica fácil para entender, ok, essa é a etapa 8. Só que às vezes ter esse A e I não são tão interessantes. Então a gente clica aqui na setinha para baixo e pode ver outras opções. Como por exemplo, esses números. Deixa eu selecionar tudo, acabei esquecendo. Aqui. Por exemplo, essa tarefa 1, essa tarefa 2, essa tarefa 2.1 e essa 2.1.1. Isso aqui é usado muito em capítulo de dissertações, livros e afins. E caso você queira, por exemplo, voltar, você pode apertar Shift Tab. Se você pensar assim, eu vou apertar o botão de voltar porque vai voltar, vai apagar. Então tomem bastante cuidado. Agora eu vou falar um pouco sobre como carregar imagens no nosso arquivo. Eu vou deixar isso na próxima página, que nem eu fiz com a lista. Mas antes disso, inclusive, queria comentar formas de você adicionar novas páginas, porque provavelmente você pensaria assim, eu vou pulando de linha em linha até chegar na próxima página, apertando Enter. Ok, funcionou, mas por exemplo, se eu escrever aqui, página 3, linha 1, e eu for escrever mais alguma coisa, por exemplo, adicionar uma nova linha para nossa lista, linha 9, 10, 11, você pode perceber que o nosso texto foi indo para baixo. Então essa não é uma forma efetiva de fazer isso. O que eu vou fazer agora é mostrar esse campo, o campo inserir. Eu vou falar das imagens e nele você pode inserir várias coisas, inclusive quebra de página e de seções. Por exemplo, escrever o nosso texto aqui, texto e escrever algumas coisas só para ilustrar. E eu vou inserir uma quebra de página. Escrever um texto aqui também. E vamos dizer que, eu quero quebrar essa linha no meio. Da outra forma, o nosso texto estaria na segunda linha da página. Mas aqui não. Então, é uma forma um pouco melhor, porque às vezes você quer adicionar uma outra página, com às vezes algumas orientações, ou imagens, ou anotações, e você vai continuar editando essa página. Então, é a forma que eu faço. Quebra de página, ou esse quebra de seção próxima página. Os dois têm a mesma funcionalidade. E agora, estando aqui na nossa nova página, eu vou falar um pouquinho sobre as formas de inserir imagens. As formas de inserir uma imagem são diversas. Você pode fazer de uma forma um pouco mais simples, que é copiar e colar uma imagem. Por exemplo, se eu venho aqui, pesquiso o gatinho, clico em copiar imagem, eu posso clicar nas teclas Ctrl e V, que esse gatinho já vai estar aqui pronto para uso, mas nem sempre vai ser a situação que você pode fazer dessa forma. Às vezes você vai ter algum arquivo com essa imagem, então eu vou te ensinar aqui também outras formas. Clicando aqui em inserir e imagem habilita minhas outras formas,
de carregar a imagem no documento, como fazer o upload. Por exemplo, eu estou pelo meu notebook, então eu posso pegar qualquer imagem de qualquer arquivo que está salvo no meu notebook e colocar aqui. Se eu tivesse pelo celular seria a mesma forma, mas os arquivos que estão salvos no celular. E tem pesquisa na web. Eu vou mostrar rapidinho o upload do computador e eu já mostro a pesquisa na web. Exibir todos os arquivos, gatinho.jpg. E pronto. Aqui você pode ver, simples, não tem nenhum problema. Você vai abrir em alguma parte do seu explorador de arquivos. Então aí basta apenas você saber onde está a imagem que você quer. Como eu preparei, então eu já sabia que esse gatinho estava lá. Deixa eu apagar ele. Agora eu vou fazer a pesquisa da web. Exatamente a mesma coisa que a gente fez ali pesquisando no Google, mas direto pelo Google Docs. Por exemplo, eu posso selecionar esse cachorro aqui. Inserir e vão lá. Tá aqui o cachorro. De forma bem simples e prática. Você pode escolher, por exemplo, a imagem que você quer. Só que tem que ver se o Google vai ter, então... Mas às vezes você precisa de uma imagem rápida para colocar, então isso aqui é ideal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as edições de imagem. E para isso eu vou colocar um dos textos aqui para que vocês possam ver. Opa. Ao você clicar, tem essas opções aqui. Eu vou só diminuir um pouquinho a imagem para poder mostrar como que ela fica em relação ao texto. No caso, se você vê esses quadradinhos aqui, eles são para você diminuir o tamanho. Por exemplo, se você passar o mouse aqui perto, você pode diminuir para a lateral, ou se eu estiver na diagonal, diminuir para a diagonal. Pode perceber, ó, ele mantém a proporção, então às vezes você não quer que a sua imagem fique assim ou assim. Então, diagonal às vezes é ideal. Nesse caso, eu acho que eu deixei bem igualitário, então eu acho que vai dar para usar dessa forma. Esse daqui é para você girar, só que fica um pouquinho bagunçado, um pouquinho difícil de entender. Mas às vezes você precisa deixar de ponta cabeça e... Aqui, pronto. Essa opção eu selecionei que está como linha, então a imagem ela vai funcionar como se fosse uma linha de texto. Por exemplo, eu coloquei ela no começo, então ela vai ser uma linha, o resto do texto vai seguir novamente. Tem a opção ajustar o texto, que eu posso colocar aqui de qualquer forma e o texto vai se ajustar automaticamente, mas tem que tomar cuidado porque pode dificultar muito a leitura. Tem a opção de mudar a margem, por exemplo, eu posso deixar 0, que fica bem difícil para ler, fica muito grudado. Posso colocar também 1 milímetro e aumentando, escolhendo. Só que eu particularmente não prefiro fazer assim. Ó, até assim talvez fique um pouco meio difícil para você saber onde continua o texto. E tem essa opção de fato, que é a opção de quebrar o texto. Ela é ideal para quando você não quer que o texto fique nem um pouco perto. Então você consegue ler o texto, ver a imagem e nada vai atrapalhar. Também colocar a margem, que a gente explicou antes. Aqui é a margem 0. Posso colocar aqui onde eu quiser. Tem essas duas opções que não são muito usadas, que é colocar o texto na frente da imagem. Como você pode ver, eu não consigo ver a imagem direito, mas ela está meio escondida aqui. E tem a opção de colocar o texto em cima da imagem, que aí atrapalha totalmente o texto. Tem essas opções aqui também, mas como você vai usar é bem difícil você usar essas opções, eu vou acabar não falando um pouco. Aqui, tamanho e rotação. Também tem como abrir essas opções, que são um pouco mais explicativas do que só ficar mexendo. Aqui você pode mexer o tamanho, a altura, em questão de proporção, com escala, porcentagem. Aqui de bloquear a proporção, é interessante você manter isso, porque que nem eu falei, se eu mexer assim, ele vai ficar muito não achatado, mas não vai ficar legal. A imagem vai perder um pouco a qualidade. Então, se eu deixar esse bloquear a proporção, quando eu mudar o tamanho, vai mudar ao mesmo tempo a largura, mantendo a escala.
se eu bloqueasse isso daqui, eu poderia deixar a imagem muito larga e a altura ia se manter a mesma. E às vezes não é interessante você manter isso daí. Se eu ativar novamente, ela fica da forma que estava inicialmente. Ângulo é bem simples, ela vai girar a imagem. Às vezes você provavelmente não vai usar isso daqui, mas é interessante saber. Aqui gira 90 graus, se você quer ir de ponta cabeça, virar totalmente pro lado. Ajuste de texto, a mesma forma que tinha ali, só que um pouco mais clara. Você pode ler um pouco melhor. Você pode, por exemplo, aqui, você pode saber exatamente, tá? Como tá. E o texto alternativo, às vezes você, por questão de acessibilidade, você coloca. Então eu vou falar que isso aqui é um cachorro. E aqui tem algumas opções avançadas para colocar um título. Eu também vou falar da opção de cortar a imagem. Quando você clica com o botão direito, tem a opção de cortar a imagem. E no caso, ela é diferente do que a gente estava fazendo. A gente estava aumentando as proporções ou diminuindo para ficar da forma que a gente queria. Mas o cortar a imagem, ele vai cortar de fato para a parte que você quiser. Por exemplo, eu não quero pegar tanto da grama. Então eu vou cortar aqui e aqui. Ah, percebe que eu selecionei o quadrinho azul em vez do quadrinho preto. Tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer isso aqui. Vamos ver, foi. Pronto. E ficou o quadrado dando bastante foco no cachorro. Essas aqui são as opções de imagem. Deixa eu voltar aqui para quebrar. Deixar aqui bem no meio. Agora eu vou deixar nosso cachorro bonito de lado e vou falar um pouquinho sobre uma ferramenta que tem a sua própria, que é as planilhas, mas a gente também pode colocar nossas próprias tabelas aqui pelo Google Docs. Não vai ter tanta funcionalidade quanto se você usasse o Google Planilhas. Inclusive, recomendo você verificar os nossos vídeos sobre o Google Planilhas. Mas ele permite você fazer o básico, que é o que a gente às vezes precisa. Como vocês podem ver, conforme eu vou passando para o lado, ele vai aumentando o tamanho. Eu consigo criar uma tabela de 20 a 20, bem grande. Só clicar, ele já cria a tabela. Só que é muito pro nosso caso, então eu vou ensinar, por exemplo, como você exclui linhas e colunas. Eu vou selecionar aqui as linhas que eu quero. E eu cliquei com o botão direito. Isso aqui já é praticamente a maior parte que você vai usar. Excluir linhas, excluir colunas e excluir tabela. Tem inserir linhas, linhas acima, linhas abaixo, colunas à direita, colunas à esquerda. Como eu selecionei 3, eu selecionei um 3x2. Todas as medições que aparecerem quando eu clicar com o botão direito vai ser sobre esse 3x2. Então, inserir 3 linhas, inserir 3 linhas, inserir 2 colunas, inserir 2 colunas. Se eu selecionar 1x3, inserir 3 linhas, inserir uma coluna. Eu quero excluir esse tanto de colunas. Então, excluir 9 colunas. Viram que já deu uma boa simplificada, mas mesmo assim ainda é bastante. Então deixa eu selecionar aqui não sei quantas linhas. 9. Excluir 9 linhas. E a gente está com essa tabela aqui, mas ainda está meio grande. Então eu vou excluir. Eu acho que um 4 por... Sim. Eu dei uma preenchida para agilizar um pouco o processo. E agora eu vou falar um pouquinho de estilização. É bem similar com uma estilização de texto, por exemplo. Eu gosto de deixar o nome das colunas centralizados. Então, eu seleciono aqui e coloco para centralizar a nossa barra de ferramentas, que nem era como eu mostrei com os textos. Vou fazer também com os números para seguir um padrão. Pronto. Uma coisa que pode acontecer é, às vezes, o espaço de cada coluna não bate com o espaço da outra. Por exemplo, dá para ver que a coluna de nota 1 e nota 2 está muito maior que as outras. E em vez de você ter que ficar mudando manualmente, por exemplo, eu vou colocar até aqui porque eu acho que agora está batendo, tem como fazer de uma forma mais automática. Primeiro você seleciona toda a coluna,
clica com o botão direito, e distribuir colunas. Pronto. Agora elas ficaram com o mesmo tamanho. Dá para fazer da mesma forma com as linhas. Por exemplo, se tivesse uma linha muito grande, uma, vamos dizer assim, média, eu poderia selecionar a tabela e distribuir linhas. Assim, todas as linhas ficam com um tamanho bem parecido. Só que eu não gostei, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Acho que assim tá bom. Pronto. Outra coisa que pode, às vezes, ser necessário é colocar um título, um nome assim para sua tabela. O que a gente pode fazer é clicar com o botão direito e selecionar a opção de inserir linha do título. Como vocês podem ver, ela já veio até configurada. As células estão todas mescladas. Então eu vou colocar aqui o nome da nossa tabela, que vai ser tabela de notas. Tabela de notas. Agora, uma coisa interessante é sobre essa mesclagem de células. Como vocês podem ver, aqui está como se fosse uma célula inteira. É possível a gente fazer isso tanto verticalmente quanto horizontalmente. Para isso, eu vou só inserir uma linha aqui acima e eu vou mostrar para vocês. Você seleciona as células que você quer mesclar, como por exemplo essas duas aqui, e a gente apertando o botão direito, vamos em mesclar células. Não ficou aqui no meio, mas já a gente arruma. Aqui eu vou mesclar essas duas e adicionar um nome de, vamos dizer assim, semestre. E eu vou mesclar essas duas também. É importante salientar que não tem como mesclar em números ímpares. Você sempre vai mesclando de, por exemplo, 2 em 2, 4 em 4 e afins. Porque, por exemplo, eu posso mesclar assim, eu posso mesclar assim, como eu mostrei. Posso mesclar assim, por exemplo, se fosse necessário, assim, assim, assim. Não tem como eu mesclar, por exemplo, essa. Tem como eu selecionar aqui? Não tem nem como fazer essa seleção, mas, por exemplo, se eu quisesse selecionar essas duas e mais essa daqui, ele nem permite porque tudo que você for mesclar tem que ser em números pares. Agora eu vou arrumar centralizar aqui, por exemplo, o texto na nossa célula, porque dessa forma está um pouquinho estranho. Tem várias formas que eu posso fazer isso, no caso, eu vou mostrar um pouco mais simples, que é apertando com o botão direito e opções de tabela. Tem várias formas de chegar nessa coluninha aqui. Por exemplo, a gente pode clicar aqui com esse botão na nossa barra de ferramentas, opções da tabela, e abre o mesmo layout. Aqui, falando já de layout, é em questão de posição em relação à página. Por exemplo, eu criei aqui logo em seguida, mas se eu quisesse colocar ela embaixo, ou no canto inferior direito, ou no esquerdo, teria como. Aqui também, se eu quiser colocar no centro. E no topo. Só que aqui atrapalha o nosso texto. Vou colocar aqui para embaixo. Aqui, em relação, por exemplo, se eu quiser deixar do jeito que estava, ou se eu quiser colocar aqui para eu poder mexer junto com o texto, que essa aqui é de ajustar o texto, eu vou deixar aqui que eu posso centralizar, colocar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, da forma que eu quiser. Pronto, perfeito, centralizado. Aqui na seção de colunas, se você quiser aumentar na mão o número das colunas, o tamanho delas, só que eu não acho necessário fazer isso aqui agora. A linha, a mesma coisa, aumentar o tamanho das linhas. E aqui sobre as células, perfeito, era isso que eu queria chegar. Alinhamento vertical. Centralizado. E centralizado. Tem como eu alinhar para cima, que nem estava antes, e para baixo, mas eu prefiro centralizado porque é um pouquinho mais organizado. E agora eu vou mostrar a questão de cores, porque, como pode ver, eu espero que dê para ver no vídeo, o nosso título está de uma coloração um pouco mais escura, tá? Tá cinza, né?
não dá pra ver aqui, mas enfim, é um pouco mais cinza. E a gente pode adicionar cores tanto para a borda da tabela, quanto para a cor da célula interior. Por exemplo, como esse aqui é o nome das colunas, eu posso adicionar, vamos dizer, um azul claro. Opa. Um pouco forte. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Azul claro. E aqui eu posso colocar, por exemplo, amarelo. Aí fica a critério do utilizador. Agora eu vou também... Deixa eu só tirar essa cor porque esse azul ficou horrível para ler. Para tirar a cor, você entra aqui e pode clicar e selecionar o branco. Normal. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Pronto. Agora eu vou estar mostrando como vocês podem compartilhar o documento de vocês, seja para outras pessoas mexerem ao mesmo tempo que você, ou apenas para elas poderem visualizar o documento. A gente vai clicar nesse botão aqui, compartilhar, e vai abrir essa tela. Já vai estar por padrão um acesso restrito, para impedir que outras pessoas possam mexer, visualizar e afins. Então, existem duas formas de fazer. Às vezes, você já tem e-mail de pessoas que você usa com frequência, que você envia ou adiciona em alguns outros projetos. Então, você pode adicionar inserindo direto o e-mail da pessoa. Aqui, por exemplo, tem uns exemplos que é os meus e-mails mais recomendados, que eu uso bastante assim nos trabalhos. Mas, tendo o e-mail da pessoa, você pode adicionar aqui por padrão. Por exemplo, se tivesse um e-mail teste@gmail, eu poderia adicionar. E aí ele vai abrir essa tela. Deixa eu selecionar um e-mail que existe para não ter problema. Aqui eu posso selecionar qual é o nível de acesso que ele vai ter. Ele pode ser um leitor, comentador ou um editor. O leitor, ele apenas vê o que está escrito, ele não interage com nada. O comentador, ele pode adicionar uns comentários, depois eu mostro como que eles ficam. E o editor é o mesmo privilégio que você. Ele pode editar, ele pode apagar, então tomem bastante cuidado com quem vocês compartilham e que nível de privilégio você dá para essa pessoa. Essa tela ela é um pouquinho especial porque ela envia um e-mail para a pessoa com o nosso documento. Tanto que tem essa opção de notificar. Então, se o que eu escrevesse aqui e clicasse em enviar, eu estaria enviando um e-mail para essa pessoa. Mas geralmente, por questão de praticidade e velocidade, o que a gente faz é muda aqui de restrito, como pode ver, para qualquer pessoa com link. Ele vai abrir como leitor. Eu vou mudar para editor. E pronto. Copiar o link. Concluir. O que isso vai gerar? Vai me gerar um link. Deixa eu colar ele aqui. Qualquer pessoa que abrir esse link, ela vai conseguir entrar no meu documento e ela vai ter os privilégios que você acabou selecionando antes. Então, por exemplo, acontece bastante você mandar pelo WhatsApp, ou alguma rede social, ou às vezes alguma ferramenta de trabalho, enfim. Tendo esse link, qualquer pessoa pode clicar e ela vai abrir direto no nosso documento. Eu falei um pouquinho de comentários, mas é bem situacional quando você vai usar os comentários. Se você selecionar um texto, um texto normal aqui. Se você selecionar o texto, ou se você ir também nas nossas barras de ferramentas, mas espera só um minutinho, e clicar aqui em adicionar um comentário, tem como você adicionar não uma notificação, mas tipo uma lembrança, assim, um post-it. Como, por exemplo, mudar depois. E fica aqui essa marcação para saber que tem um comentário e o comentário aqui do lado. Você pode excluir ele clicando aqui nessa confirmação e pronto. Mas voltando ao nosso assunto, o link é uma forma bem rápida e prática de adicionar pessoas para editar no mesmo documento. Mas você pode estar pensando, se várias pessoas mexerem ao mesmo tempo, como que vai ficar salvo isso? Cada pessoa vai ter que salvar, por exemplo, no seu próprio computador? Não. O bom do Google Docs é que ele permite o salvamento automático. Então, vocês podem ter percebido que apareceu, às vezes, assim, salvamento ocorrendo ou alguma mensagem similar. Eu vou editar alguma coisa para vocês poderem prestar atenção.
Aqui, ó, salvando. Alterações salvas. Então, acontece em tempo real. Se você estiver mexendo, vai estar alterando e salvando automaticamente para as outras pessoas que também estão no documento. Só que, às vezes, você está com o documento totalmente pronto e você quer que as pessoas vejam de uma forma um pouco mais confiável, por exemplo. Então eu vou mostrar como que você compartilha o documento por PDF. Para quem não sabe, PDF é um tipo de arquivo bem confiável porque ele não consegue ser editado. Então geralmente a gente envia coisas bem importantes, como por exemplo boleto, não só boleto, mas comprovantes em forma de PDF. Então o que você pode estar fazendo? Aqui a gente vai clicar em arquivo, baixar, e aqui vai ter várias opções de arquivo. O Microsoft Word, que inclusive se você tentasse compartilhar, ele ia compartilhar por meio do Docs com S, e o Microsoft Word é um Docs com X. Tem aqui uns outros tipos de arquivo, por exemplo, Markdown, EPUB, o próprio arquivo de texto mesmo. Só que o mais interessante aqui é o PDF. Eu vou clicar em baixar e voilá, tá aqui o nosso documento. E como você vai ter salvo ele no seu computador ou no seu celular, você pode estar compartilhando com qualquer pessoa para ela ver o documento completo. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre os modelos, porque o que eu mostrei aqui foi o básico do Google Docs. Mostrei apenas algumas coisas mais importantes que você pode acabar usando no seu dia a dia, mas o limite do que você pode fazer com ele é praticamente limitado. Fica a nível da sua curiosidade de tentar, às vezes, fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, um pouco mais bonita. Então eu vou mostrar aqui uns modelos, porque o Google Docs nos oferece modelos pré-prontos para ajudar a gente já nessa tarefa de fazer coisas diferentes. Opa! Então, eu vou, como vocês podem ver, para criar um documento, geralmente a gente vai clicar em documento em branco, mas eu posso clicar aqui em categoria de modelos, que vai abrir algumas seções com outros modelos. Por exemplo, aqui currículo. Tem várias opções de currículo, cartas, pessoal, ficha de animal de estimação. Enfim, tem para todos os casos. Por exemplo, eu vou pegar um currículo aqui, ó. Pegar esse aqui. Como vocês podem ver, ele já veio com essa configuração pré-pronta. Às vezes pode salvar muito tempo você usar o modelo do que às vezes você ir atrás das imagens, da estilização. E só relembrando, o Google Docs serve para vários casos. Você pode usar em diversos contextos. Ele é grátis e ele é online. Você pode compartilhar com qualquer pessoa. As limitações do que você quiser fazer ficam a critério de você e às vezes da sua exploração, porque tem muitas funcionalidades ainda para serem abordadas que você pode estar treinando. E eu gostaria de agradecer por terem prestado atenção no vídeo até agora. Espero que isso possa ter ajudado vocês.